Incrível! Olha isso! De verdade, presta atenção porque o que você está vendo aqui pode mudar completamente a forma como você faz estaquia. Se você está aqui agora, há grandes chances de que já tenha tentado antes. Você corta uma muda, planta, espera e não acontece nada. E quando funciona alguma vez, normalmente é com plantas fáceis. Mas o que você está vendo aqui não entra nessa categoria. Estamos falando de frutíferas, manga e macieira, plantas que não são nada fáceis de enraizar e mesmo assim estão aqui. Não porque tenham algo especial, mas porque foi usado o sistema correto. Então, se você chegou até aqui procurando um método real, natural e que funcione tanto para plantas fáceis quanto difíceis, você está no lugar certo. Vamos passo a passo. Agora vamos aos materiais. Não vamos precisar de quase nada. Muito provavelmente você já tem tudo em casa. A primeira coisa que precisamos é de uma garrafa plástica. Pode ser de água, de refrigerante ou do que você tiver à mão. Não precisa ser nada especial. Depois vamos precisar de areia. Pode ser areia de rio, areia de praia, areia de sílica ou até mesmo areia de aquário. Existem muitas opções, mas é preciso lavar muito bem. Depois eu explico como fazer isso porque essa etapa é fundamental. Também vamos precisar de um pedaço de algodão ou um pouco de tecido limpo. Se for de algodão, melhor ainda. Vamos precisar de água e, claro, das mudas. Neste caso, uma de manga e uma de macieira. E agora, opcional, mas muito recomendado, canela em pó e um pedaço de babosa. Não são obrigatórios, mas fazem toda a diferença. Certo, agora vamos preparar a garrafa. Essa etapa é importante e precisamos entender o que estamos fazendo. Pegamos a garrafa e fazemos um furo aproximadamente a uns 3 centímetros da base. Não precisa ser exato, pode ser um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo. Esse furo vai marcar o nível da água dentro do sistema, e é isso que faz tudo funcionar corretamente. Depois de fazer o furo, cortamos a garrafa ao meio. Não precisa de precisão, só precisa ficar funcional. Agora vem um detalhe muito importante. No furo que fizemos, vamos colocar um pequeno pedaço de algodão ou de tecido. Isso serve para que a água possa sair se houver excesso, mas que a areia não escape. É um filtro caseiro bem simples, mas muito importante. Agora vamos para a areia. É aqui que muita gente erra. Não é só pegar a areia e colocá-la dentro de qualquer jeito. É preciso limpar bem. Colocamos a areia em um recipiente, adicionamos água, mexemos e descartamos a água. Repetimos esse processo várias vezes até que a água saia completamente limpa, sem poeira nem sujeira. Esse passo é fundamental porque, se você não fizer, é bem provável que apareçam fungos. Se quiser fazer ainda melhor, pode desinfetar a areia. Adicione água limpa e um pouco de água oxigenada, daquela de farmácia. Deixe de molho por algumas horas, escorra e deixe secar ao sol sobre um plástico. O sol vai ajudar a eliminar qualquer patógeno que tenha restado. Com isso, você terá uma areia perfeita. Agora vamos montar o sistema. Colocamos a areia dentro da garrafa, garantindo que o buraco esteja tampado com o algodão ou o pano. A ideia é que haja areia acima do buraco e espaço para água embaixo. Assim, criamos um pequeno reservatório. Isso gera um sistema de umidade constante. A água fica embaixo e vai subindo aos poucos por capilaridade. Dessa forma, a muda sempre tem a umidade perfeita, sem ficar seca nem encharcada. Agora vamos para as mudas. Pegamos uma muda de manga e uma de macieira. Tiramos as folhas que sobram e deixamos só o necessário. O tamanho ideal é de cerca de 10 centímetros, aproximadamente. Se quiser usar mudas maiores, é só usar uma garrafa maior. Agora vamos usar o aloe vera. Se você tiver a planta, melhor ainda. Se não, pode usar o gel puro. O aloe vera hidrata, protege e fornece hormônios naturais de enraizamento. O que fazemos é cobrir bem a base da muda com o aloe. Depois aplicamos canela. A canela é um antifúngico natural muito potente e evita que a muda apodreça nos primeiros dias, que é quando a maioria falha. Simplesmente aplicamos uma camada na base. Agora inserimos as mudas na areia a cerca de 3 centímetros aproximadamente. Não precisa medir exatamente, mas é importante que fiquem firmes e não se mexam. Se a muda se mexer, o processo pode falhar. Uma vez colocadas, já estão prontas dentro do sistema. Agora vamos regar. Adicionamos água aos poucos até vermos que começa a sair pelo furo. Nesse momento, paramos. Isso indica que o sistema já está com o nível adequado. Agora vamos preparar um fungicida natural.
Em 1 litro de água, adicionamos uma pitada de canela, misturamos bem, coamos e colocamos em um borrifador. Borrifamos levemente as mudas para dar uma proteção extra contra fungos. Depois, criamos um microclima. Usamos a parte de cima da garrafa e colocamos por cima como se fosse uma pequena estufa. Você também pode usar um saco transparente. O importante é manter a umidade. Agora colocamos o sistema em um lugar com luz indireta. Nunca coloque sob sol direto porque desidrata a muda. Se você estiver em um clima frio, pode fazer isso dentro de casa, perto de uma janela. Lembre-se que a temperatura ideal geralmente fica entre 20 e 30 graus Celsius. E se você estiver em um clima quente, pode fazer perfeitamente do lado de fora, mas sempre evitando o sol direto. A manutenção é muito simples. A cada 2 ou 3 dias, pegamos o borrifador e aplicamos o preventivo natural que preparamos. Ou seja, damos um bom banho com o borrifador em todas as mudas, bem borrifadas, e garantimos que na parte de baixo da garrafa tenha água. Depois cobrimos novamente para manter o efeito estufa e não precisamos fazer absolutamente mais nada. Não precisa adicionar fertilizante, nem produtos estranhos, nem colocar nenhum tipo de enraizador natural. Só manter a estabilidade, e isso sim é importante. E aqui quero acrescentar algo que muita gente ignora, mas que pode fazer uma diferença bem grande se você aplicar direito: o momento em que você faz a muda. Isso não é obrigatório, mas é altamente recomendável. Se você puder escolher um momento, tente fazer esse tipo de propagação na fase de lua minguante, e se ainda coincidir com a lua descendente, melhor ainda. Não é mágica. Foi observado que, nessa fase, a seiva da planta tende a se concentrar mais na parte de baixo do caule. Isso favorece o enraizamento. Não é imprescindível, mas ajuda. E nesse tipo de processo, cada detalhe conta. Também quero destacar algo importante: a estabilidade. Esse sistema funciona porque é estável. Não há mudanças bruscas de umidade, não há encharcamento nem seca. Quando a planta não está estressada, ela responde melhor. Por isso, não é preciso ficar manipulando o tempo todo. Basta revisar a cada poucos dias e deixar o processo acontecer. E algo que acontece muito: as pessoas desistem antes da hora. Passam 2 ou 3 semanas, não veem resultados e acham que deu errado. E não é assim. Esse processo precisa de tempo, principalmente em frutíferas como manga e maçã. É preciso respeitar o tempo, porque é só depois de 6 ou 8 semanas que as raízes começam a aparecer. E agora chega a melhor parte, que é a que todo mundo espera: ver se isso realmente funcionou ou não. E é assim que, depois de 6 a 8 semanas, com constância e paciência, começamos a ver na parte de baixo da garrafa um desenvolvimento radicular espetacular. E isso é o que nos mostra que tivemos sucesso na nossa propagação. Olha só isso! Veja que raízes tão bonitas começam a aparecer, completamente brancas, saudáveis, fortes, com vontade de continuar crescendo e praticamente procurando sair do recipiente. É exatamente isso que queremos ver. E agora vem outro ponto importante, que é como retirá-la sem danificá-la. Embora eu já te diga que é normal que alguma raiz se danifique, porque quando o sistema funciona bem, se formam muitas raízes e elas acabam se entrelaçando. No meu caso, o que faço é direcionar um jato de água diretamente sobre a areia. A areia começa a se soltar aos poucos, vai se desfazendo e, dessa forma, conseguimos liberar as raízes sem precisar puxar ou forçar. Assim, conseguimos separar as mudas com muito mais cuidado e aqui já podemos vê-las claramente, tanto a de manga quanto a de maçã. E agora presta bem atenção nisso, olha só como elas estão. Olha o calo que o pé de manga formou, completamente desenvolvido, pronto para continuar crescendo. Isso é realmente uma maravilha. E o melhor de tudo é que isso não é um caso isolado. Você pode repetir isso quantas vezes quiser. Veja só que maneira simples de clonar frutíferas praticamente de forma indefinida, aproveitando até mesmo as podas que normalmente iriam para o lixo e transformando-as em novas plantas produtivas. Ou seja, você está multiplicando sua horta sem gastar dinheiro, e isso muda completamente as regras do jogo. Certo, o próximo passo, uma vez que já temos as estacas completamente enraizadas, é o transplante. Para fazer isso é muito simples. Pegamos 2 vasos pequenos e colocamos cada estaca em um vaso, com um substrato normal.
um substrato universal. Depois de transplantadas, damos uma rega leve, apenas o suficiente para que o substrato fique úmido e evitar que desidratem. Agora, aqui vem uma parte chave, que é a adaptação. Essas estacas ficaram durante todo o desenvolvimento em um ambiente com umidade muito alta, praticamente 100%. Por isso, não podemos expô-las diretamente ao sol, porque elas desidratariam. O que vamos fazer é mantê-las por cerca de 10 dias em uma área sombreada com luz indireta. Dessa forma, elas vão se adaptando aos poucos à nova umidade do ambiente. E uma vez que esses dias já tenham passado, aí sim, já podemos transplantá-las para um vaso maior ou diretamente para o jardim e expô-las ao sol sem problema. E aí começamos a aproveitar nossa nova frutífera. Então, se esse vídeo te ajudou ou te mostrou uma nova forma de fazer estacas, deixa um like porque isso ajuda muito para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Compartilhe com alguém que gosta de plantas como você e me conta nos comentários de qual país você está assistindo e com qual árvore vai testar, que eu adoro ler. E se você quer continuar aprendendo esse tipo de método, se inscreve porque vem muito conteúdo bacana por aí.